Olá, vocês que nos seguem nas plataformas digitais da Tribuna. Como vocês sabem, um jornal que saiu do papel para ficar mais perto de todos nós aqui nesse ambiente digital. Em particular, nesse momento pré-campanha, ou, aliás, pré-eleitoral, né? Estamos muito próximos das eleições, alguns dias das eleições, e a Tribuna abriu para as eleições de 2022 uma série de entrevistas com todos os nossos candidatos por Apucarana, por Arapongas e por todo o Vale do Ivaí. Hoje aqui conosco o advogado João Batista Cardoso, um conhecido político, atuante, antigo político aqui de Apucarana, já bastante conhecido. João, prazer revê-lo e tê-lo aqui na redação da Tribuna. O prazer é todo meu, agradeço imensamente essa oportunidade que vocês dão, não só a mim, a todos os candidatos, uma demonstração de que é um exercício pleno da imprensa e da democracia. Muito obrigado, estou à inteira disposição, acho que vamos ter um papo muito agradável aqui. Ok. João Batista Cardoso, ex-vereador aqui de Apucarana, bastante conhecido, hoje é candidato a deputado federal pela coligação, né, pela Federação PSOL-Rede, ele é filiado à Rede. João, você foi vereador por muito tempo que Apucarana, atuou, mas você estava afastado da cena política há algum tempo. O que o trouxe de volta nesse projeto de se apresentar candidato a deputado federal por Apucarana e região? Na verdade, assim, ao pé da letra, eu nunca me afastei da política, né? Fui companheiro de outros companheiros, foram candidatos, tudo mais, estivemos juntos em campanhas políticas, e em todas as campanhas políticas eu participei, se não com meu nome próprio, com o nome do meu filho Petrônio também, que foi vereador, presidente da Câmara e tudo mais. Então, no exercício da vereança e do poder legislativo, eu tive a oportunidade por 4 vezes de assentar a uma das cadeiras da Câmara Municipal de Apucarana. E fui presidente da Câmara de Vereadores na legislatura 97-98, no biênio, e também fui, em legislatura anterior, o relator da atual lei orgânica do município de Apucarana. Então isso muito me honrou, um trabalho muito grande de 2, 3 anos na Câmara Municipal para redigir o anteprojeto que depois foi aprovado por unanimidade dos vereadores, 17 vereadores, o projeto de lei da lei orgânica do município de Apucarana, que está em vigor até os dias atuais. Então, até pela minha assinatura como relator da lei orgânica do município de Apucarana, com essa experiência legislativa e também no exercício da advocacia, como operador do direito, eu me sinto aí preparado até para galgar e disputar um cargo à Câmara Federal, que tem a função primordial de elaborar leis de interesse social e também fiscalizar os atos do Poder Executivo. Essas são as duas funções, as duas premissas maiores do Poder Legislativo Federal. Quais são os grandes desafios hoje, quando você olha para a cena política hoje, especialmente pensando na Câmara Federal? Quais são as prioridades com as quais você pretende trabalhar? Olha, um deputado federal, ele não tem só essa missão de elaborar leis de interesse social e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Dá sustentáculo também nos projetos de lei oriundos do Executivo, que seja de interesse social, que venham beneficiar a população. E também a grande deficiência que se vê é que se vê muito, às vezes, o material, as cidades e tudo mais, e esquece um pouco ou muito o ser humano. O trabalhador, a pessoa, o profissional liberal, sabe, em todas as áreas, mesmo o trabalhador, o simples trabalhador, ou então um profissional liberal, quer seja médico, dentista, engenheiro, as classes sociais que impulsionam, os empresários mesmo, tem que se olhar também muito para o ser humano. Eu acho que o deputado tem essa função também, de elaborar leis e fiscalizar os atos do Poder Executivo no sentido de beneficiar aquele que realmente precisa do governo. Então, o governo, o deputado federal, o senador da República, os 81 senadores, os 513 deputados, eles não podem pensar também somente, sabe, no material, na estrutura do Estado, da nação, dos municípios, mas pensar essencialmente de fazer leis que atinjam e que cuidem do ser humano, da pessoa, e também do nosso meio ambiente, que está carente de ações efetivas na proteção das nossas
das nossas matas, da nossa Amazônia, do país como um todo, mas do meio ambiente. Esse também tem que ser protegido. Não esquecer da produção, mas também não esquecer de que nós temos que preservar o meio ambiente, porque se cada um der a sua parcela de colaboração, nós não vamos ter tantas inundações, tantos tufões, tantos furacões, tantas coisas assolando a humanidade como um todo. Então, cada um tem que cumprir a sua parcela. Então, essa é a atuação de um deputado federal. E também, para o seu município, para a sua região, trazer proveitos e verbas federais de arrecadação nacional para equipamentos para colocar na cidade, no município, na região, também em benefício da própria população. Sem sombra de dúvidas, até quando você fala em atender as pessoas ou de cuidar realmente das pessoas, a gente começa a pensar naquela população, primeiro da periferia social, que é uma luta hoje constante para a sobrevivência, mas também nas pequenas cidades nós temos muita gente hoje tentando quebrar o ciclo econômico, o ciclo social, enfim. Mas eu acho que hoje precisa, na verdade, são projetos mais de integração regional, né? Porque é difícil pensar no desenvolvimento local sem pensar numa integração regional. Exatamente, né, bem posto essa premissa, porque se nós pensarmos bastante no desenvolvimento da cidade, da região, tudo isso, nós vamos abrir portas também para aqueles que estão vindo, os mais jovens, que saem de uma universidade, que tem no ensino mesmo, depois do ensino médio, eles precisam de uma oportunidade de emprego, de começar a sua profissão, de começar efetivamente a sua vida. Não adianta ficar dizendo de que está gerando empregos, tudo isso, mas tem que ser um emprego de que esse emprego dê oportunidade para que o jovem, para aquele que se inicia numa profissão, galgar pontos mais elevados. Constituir família, ter sua casa própria, seu automóvel, ter a sua convivência social plena, sabe, ter meios de completar a felicidade dele. Ele que casou, que vai estar constituindo família, que precisa realmente de uma oportunidade boa, que lhe dê uma renda suficiente para ele conquistar, inclusive, a felicidade do ser humano. Então, o político tem essa nobre missão de carregar recursos à sua região, à sua cidade, para que esses jovens que vêm, que estão aí no mundo do desemprego, do subemprego, sabe, da informalidade, vendendo espetinho na rua, sabe, com uma cestinha pedindo para comprar uma balinha para sustentar a sua família. Em cada esquina que a gente para hoje tem essas necessidades que a gente vê, alguém com uma placa, alguém com uma cestinha vendendo alguma coisa, e a gente pensa, né? Nossa, as ações que nós devemos fazer, que aqueles que forem eleitos, outros, sabe, tenham os olhos e o coração voltado para isso. Isso é que é muito importante. No entanto, a gente percebe também, João, é lógico que essa é uma questão fundamental, mas quando a gente olha do cenário geral, parece que há um certo distanciamento, de uma vez eleito, parece que há um certo distanciamento dos políticos nessas demandas sociais, nessas demandas que ocorrem, né? E, ao mesmo tempo, a população parece pouco interessada em acompanhar de perto, realmente, e fiscalizar os mandatos, né? O eleitor, o cidadão brasileiro, o cidadão de Apucarana, o cidadão da região, da nossa micro-região, digamos, do Vale do Ivaí, do Paraná, do Brasil, ele está desesperançado, ele tá sem esperança, sabe? Então ele está desacreditado na política, mesmo porque os políticos aparecem agora, todos eles bonitos, pedindo voto, fazendo planos e projetos, e depois, durante os próximos 4 anos, desaparece para 6 meses antes comparecer outra vez e pedir voto. Então, eu também acredito, sempre como político, de que a renovação dos cargos públicos é de suma importância. E a experiência legislativa também é muito importante. Eu exerci por 4 mandatos aí, alternados até, às vezes, em suplência, o exercício do cargo de vereador. E junto com a minha profissão de advogado, de operador do direito, de legislador e de defensor, na minha profissão de advogado, eu me sinto preparado realmente para ir para a Câmara Federal e tentar levar esses projetos que a gente tem em mente, que a gente tem no coração, levar a Câmara Federal para junto com os outros 512 deputados, que são 513. Então, comigo seria 512 deputados, junto com eles,
tentar elaborar essas leis que atinjam realmente a população que precisa desses equipamentos sociais e de alavancar a produção e as oportunidades a essas pessoas que estão sem esperança, sabe, desacreditadas nos políticos. E o político, aquele que se elege, é o maior culpado disso mesmo, porque ele fica na mídia, ele fica dando entrevistas e depois esquece do que é mais importante, que é aquele que o elegeu e que precisa da atuação dele para que a atuação dele chegue até ao próprio eleitor. Inclusive, uma situação bastante estranha nesse contexto, já que nós estamos falando dessa questão cultural da política que nós praticamos no dia a dia, para além, inclusive, das eleições e das questões partidárias, né? A gente percebe, inclusive, nos últimos anos, essa figura do candidato que aparece dizendo-se não político, né? Como se não fosse um político. E é política, né? Essencialmente. É muito estranha essa cultura do outsider, né? Eu acho que é o seguinte, sabe, então, o candidato que se apresenta como não político, então ele não deveria ser candidato, porque uma vez que ele vive dentro da polis, segundo Aristóteles, até quero filosofar um pouco, de dizer o seguinte: Aristóteles já dizia que o homem é um animal político. Por quê? Porque ele vive dentro da polis, e a polis é a cidade. Todo aquele que vive dentro da cidade é um animal político, é um ser humano político, porque aí não tem jeito de sair dessa polis, dessa cidade. Então, aquele que diz de que é candidato, mas não é político, ele pode não viver da política. Aí seria, eu acho que o termo mais exato, aí eu não vivo da política, essencialmente da política. Mas o que nós vemos aí, lamentavelmente, sabe, pessoas ou políticos que vivem da política há 30, 40, 50 anos. Então, eu sou político, eu sou candidato porque sou político, porque vivo dentro da cidade, porque vivo dentro da polis. Então, eu me candidatei para representar essa comunidade. Então, eu me candidatei, sabe, por um pedido especial do candidato, nosso candidato da rede ao governo do Estado, que é o Roberto Requião de Melo e Silva, que como nós todos não tivemos espaço mais dentro do PMDB, saímos do PMDB, ele foi para o PT, está com o Lula, né, essa coligação toda está apoiando o presidente Lula, e nós estamos todos juntos nessa luta. Eu acho que, como diz o Requião, sabe, por uma água mais barata no estado do Paraná, por uma luz fraterna mais barata para aqueles que precisam, isenção, inclusive, de tarifa de água e luz para aqueles que realmente precisam, que é o que o governador Requião fez, sabe, que seria também uma maior movimentação na Secretaria de Habitação, que é a Coapar, para fazer casas como o Requião fez, e projetos de núcleos habitacionais com casas diferenciadas, para não ficar tudo igual, sabe, as casas com modelo diferenciados, como nós fizemos, e eu à frente também da Coapar aqui na regional, como diretor da Coapar e gerente de direção da Coapar no governo Requião. Nós fizemos núcleos habitacionais em Apucarana com casas diferenciadas, uma das outras. No mesmo quarteirão não tem duas casas iguais, que isso é muito importante, dá mais dignidade à pessoa. Sabe, é casa realmente, não é um pombal e não é uma casinha de 28 metros quadrados, era tudo de 70 metros quadrados, que é uma casa muito boa, com 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. Então, fizemos aqui em Arapongas, fizemos em Apucarana, núcleos de grandes, e foi, na época do Requião, o maior projeto habitacional do Paraná. Ô João, como é que está a sua campanha, efetivamente a sua campanha de deputado federal? Como é que estão os seus contatos? Como é que está a sua agenda em termos de Apucarana e região? Olha, nós temos diversos candidatos a deputado estadual de Apucarana. Então eu estou fazendo uma dobrada aí com mais 2 ou 3 candidatos a deputado estadual de Apucarana, sabe, e da região também, e estamos levando o nosso nome como o único candidato da rede e dessa coligação que apoia Requião e Lula, o único candidato de Apucarana, de Arapongas e da região. Não existe um outro candidato a deputado federal aliado ao governador Roberto Requião. Então, contamos com o apoio do funcionalismo público, estadual, policiais civis, militares, principalmente a gloriosa Polícia Militar do Estado do Paraná, onde por 26 anos eu fui advogado da Associação da Vila Militar, defendendo os policiais militares e suas famílias, e também os professores, policial civil
E eu tenho, inclusive, falo assim, até com emoção, porque eu sinto na própria pele, porque eu tenho 2 filhos policiais. Um policial militar, sabe, que atua na região aqui, e tem um policial civil também, que pertence é funcionário público. Então eu sinto a dor que eles sentem também daquilo que eu falei, que é o cuidar, às vezes, de muita parte material e o abandono do ser humano. O abandono do funcionalismo público, dos professores, dos policiais militares, policiais civis, a quem eu estou candidato, representando também o desejo deles, a ansiedade deles, a necessidade deles. Falaria até a necessidade do funcionário público civil, militar, no Paraná, de ser prestigiado e ter de volta aquilo que eles têm direito, sabe? Não é nem para ganho salarial, mas a reposição salarial dos últimos 8, 9, 10 anos no Paraná que não houve e que o Requião se compromete a fazer essa reposição como fez no governo passado, sabe? Então, por isso que eu estou na luta. Um pedido do Requião, fizeram até quero dizer a você e aos telespectadores que foi feita uma pesquisa a nível de região, Apucarana, Vale do Ivaí, Arapongas, e surgiu 2 nomes que pudessem representar e ajudar o Roberto Requião de Melo e Silva nessa campanha, que seria o Valdir Pugliese de Arapongas e o meu nome, João Batista, pelo que nós desempenhamos. O Valdir foi deputado federal constituinte, foi prefeito de Arapongas 3 vezes, foi secretário de Estado, deputado estadual, sabe, e isso o credenciava a sair candidato. Por questões de ter perdido a sua companheira Erundi Pugliese pela Covid, uma cunhada, o irmão, tudo com essa doença, ele não estava em condições de sair candidato. Então eu fui escolhido pelo governador Roberto Requião para representar ele e ajudá-lo nessa caminhada também. E estamos aí ajudando a candidatura do presidente Lula, sabe, e a candidatura do Roberto Requião, que é parceiro também e companheiro, e sempre foi companheiro do Lula. Então ele tem uma chance de ir para o 2º turno, sabe, e uma chance de continuar companheiro do Lula como sempre foi. Fundamental que todos nós conheçamos e os projetos, os candidatos, a ideia, os pensamentos que cada um nos apresenta nesse período de eleições 2022, quando o nosso voto, né, se avizinha, o momento do voto se avizinha aqui. João Batista Cardoso, advogado, foi um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Tribuna. Eu agradeço imensamente e repito de que isso aqui é uma demonstração de democracia, dando oportunidade igual a todos os candidatos de apresentarem as suas propostas e o nosso ideal de poder representar a população de Apucarana e da região na Câmara Federal. E eu me sinto preparado para o exercício desse cargo. A vida política, a atividade política influencia diretamente a nossa vida, a nossa existência, os nossos sonhos, os nossos desejos e, obviamente, os nossos direitos aqui nessa sociedade. Daí a importância da Tribuna, por exemplo, abrir essa série de entrevistas com todos os candidatos para que possamos conhecer o que cada um pensa, o que cada um defende e até onde nós podemos contar com cada um desses projetos para os nossos sonhos, para os nossos direitos, para as nossas demandas. Enfim, daí a importância de você continuar nos seguindo e participar desse processo, compartilhando, comentando, se envolvendo nesse grande debate sobre as eleições de 2022. A TN Online, nas suas plataformas digitais, agradece demais a audiência de cada um de vocês, sempre qualificada.